A demonstração dos fluxos de caixa é uma demonstração financeira de grande interesse. Em Portugal, apenas as entidades que obedecem ao regime geral do Sistema de Normalização Contabilística, bem como aquelas que obedecem às normas internacionais de contabilidade e as entidades do setor não lucrativo, estão obrigadas a apresentar uma demonstração dos fluxos de caixa. Todavia, esta demonstração financeira, dado o seu grande interesse, nós neste vídeo vamos fazer uma abordagem do que é a demonstração dos fluxos de caixa e do seu interesse, do tipo de informação que nós podemos efetivamente ter a partir da análise desta demonstração financeira. Antes quero agradecer-lhe muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e sou formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. No site da Certform, em certform.pt, tem acesso ao calendário de formação. No calendário de formação tem as datas dos próximos cursos live streaming que vão iniciar. Para obter informação detalhada sobre os objetivos, os programas dos diversos cursos, pode aceder a e-learning e live streaming, onde vai obter informação sobre os cursos e-learning, com sessões assíncronas a partir da plataforma e-learning da Certform. Quando faz a inscrição num curso e-learning, tem imediatamente acesso ao percurso formativo, o qual pode ser feito de acordo com a sua disponibilidade, ao seu ritmo. A plataforma e-learning está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os cursos live streaming são cursos com sessões síncronas, ou seja, em tempo real. Para as formações live streaming existe data de início e essa data pode ser sempre consultada no calendário de formação. Quaisquer questões que nos queira colocar sobre os nossos cursos poderá sempre fazê-lo a partir do geral@certform.pt ou dos contactos que temos associados no site da Certform. Enquanto que o balanço e a demonstração dos resultados de uma empresa são realizados com base naquilo que se chama o regime do acréscimo, a demonstração dos fluxos de caixa assenta no regime de caixa. O que é o regime do acréscimo em primeiro lugar? Este regime determina que os rendimentos e os gastos são contabilizados no período a que dizem respeito, independentemente do pagamento ou do recebimento só ocorrer em período ou períodos subsequentes. O que é que isto significa? Significa o seguinte: numa demonstração dos resultados, nós podemos ter a seguinte situação. Imaginemos que uma empresa em dezembro ou até dezembro, ela tinha faturado até dezembro 3 milhões de euros. Vamos imaginar esta situação. E em dezembro, a empresa vende a um cliente mais 1 milhão de euros. Ou seja, aumenta a sua faturação para 4 milhões de euros. E esse valor de 1 milhão de euros, para o qual a empresa emitiu uma fatura em dezembro, ocorrendo o facto gerador, reconheceu esse rendimento de 1 milhão de euros na sua demonstração dos resultados, acumulando ao valor que já lá estava, conforme eu estou aqui a demonstrar. A verdade é que, ao contabilizar esse valor de dezembro, a empresa emitiu uma fatura a 60 dias. Ou seja, o valor vem refletido na demonstração dos resultados, porque é um rendimento daquele período, mas só daqui por 60 dias, ou seja, já no próximo ano, só no próximo ano, é que vamos receber esse valor. Então, ao contabilizarmos este valor de 1 milhão de euros nos nossos rendimentos em dezembro, estamos a provocar um aumento de todos os resultados contabilísticos da empresa,
aferidos a partir da demonstração dos resultados, mas o dinheiro propriamente dito só vamos recebê-lo daqui por 60 dias, ou seja, já no próximo ano. Os nossos lucros aumentaram, mas isso não significa que exista caixa ou equivalentes de caixa. O pressuposto do acréscimo dita precisamente isto. Eu tenho de reconhecer aquele rendimento porque ele pertence àquele momento, àquele período, independentemente do recebimento só ocorrer em período ou períodos seguintes. Por isso, os lucros não são propriamente iguais à caixa. Uma empresa pode ter lucros contabilísticos aferidos a partir da sua demonstração dos resultados, mas isso pode não se traduzir efetivamente em caixa. Ora, a demonstração financeira, denominada demonstração dos resultados, que é esta que nós estamos aqui a ver, ela permite-me ter a informação dos vários resultados contabilísticos que a empresa teve e ela assenta no tal pressuposto do acréscimo. Nós vamos ter aqui o EBITDA, que é o resultado antes das depreciações, dos gastos de financiamento e dos impostos. Vamos ter o resultado EBIT, que é um resultado operacional antes dos gastos de financiamento e dos impostos. Depois vamos ter o resultado antes de impostos e, uma vez reconhecido o IRC, ou seja, o imposto sobre os lucros da empresa, vamos ter o resultado líquido do período. Mas isto são tudo resultados contabilísticos influenciados pelos rendimentos de uma forma positiva ou pelos gastos de uma forma negativa. Os gastos vêm aqui sempre com sinal menos ou entre parênteses, vão subtrair, os gastos vão aumentar e, portanto, os resultados contabilísticos da empresa aumentam em função dos rendimentos, diminuem em função dos gastos. Mas os rendimentos e os gastos não se traduzem necessariamente naquele ano, naquele período, em recebimento ou em pagamento, porque o tal regime do acréscimo assim o dita, conforme eu já referi. Ora, aquela demonstração financeira que nos vai permitir avaliar efetivamente o caixa que a empresa foi capaz de conquistar durante aquele ano em concreto é precisamente a demonstração dos fluxos de caixa. Porque a demonstração dos fluxos de caixa, ela baseia-se no regime de caixa. A demonstração dos fluxos de caixa baseia-se no regime de caixa. Ou seja, quantificam os fluxos por referência ao momento da produção dos seus efeitos financeiros e não estritamente ao momento da produção dos efeitos económicos. Nós vamos, efetivamente, imputar à demonstração dos fluxos de caixa os respectivos valores quando existe um pagamento ou quando existe um recebimento. Ou seja, quando existe um inflow ou um outflow. Um inflow, um inflow, ou seja, um recebimento, ou um outflow, um pagamento. E, portanto, isto são os fluxos de caixa. E a demonstração dos fluxos de caixa, ela está organizada da seguinte forma. Eu vou utilizar aqui um documento que é o estudo número 36 da Central de Balanços do Banco de Portugal, onde isto está tudo muito bem explicado, tudo muito bem organizado. Eu vou usar este documento para explicar aqui algumas questões mais teóricas da demonstração dos fluxos de caixa. Ela organiza os recebimentos e os pagamentos em três grandes áreas. De atividades operacionais, ou seja, os fluxos das atividades operacionais, que é aquilo efetivamente que é o core business da empresa, pagamentos a fornecedores, recebimentos dos clientes, pagamentos aos trabalhadores, pagamento do IRC, por exemplo, está tudo aqui nos fluxos das atividades operacionais. Depois temos os pagamentos e os recebimentos
dos fluxos das atividades de investimento. Quando a empresa compra ativos fixos tangíveis, ativos intangíveis e investimentos financeiros, ou vende, nós vamos obter aqui o fluxo das atividades de investimento. Um fluxo é sempre a diferença entre recebimentos e pagamentos. E depois temos o fluxo das atividades de financiamento. A empresa pode obter financiamentos, nomeadamente à banca, no momento em que o banco empresta dinheiro e a nossa conta vem refletida desse empréstimo, há um fluxo de caixa positivo, uma entrada de uma atividade de financiamento, nomeadamente um empréstimo bancário. Depois, à medida que vamos pagando as prestações e os juros, vamos fazendo pagamentos e, portanto, vai-se gerar ali, entre a diferença entre os recebimentos e os pagamentos, o fluxo das atividades de financiamento. Estas são as três grandes atividades da empresa: as operacionais, as de investimento e as de financiamento. E vai ser a partir daqui que nós vamos construir, ou vai ser com base nestes conceitos, que nós vamos construir a demonstração dos fluxos de caixa. Os fluxos das atividades operacionais mais os fluxos das atividades de investimento vão formar aquilo que se denomina pelo Free Cash Flow. Se adicionarmos os fluxos das atividades de financiamento, vamos ter os fluxos de caixa equivalentes de caixa durante aquele período. Se àquele período somarmos o caixa e equivalentes de caixa que tínhamos no início do ano, vamos conduzir tudo isto ao nosso caixa equivalentes de caixa que conseguimos conquistar até ao final do período. Este esquema é aquilo que nós vamos fazer ao construir uma demonstração dos fluxos de caixa. Está aqui tudo refletido. Então, revendo, os fluxos das atividades operacionais relacionam-se com os fluxos resultantes das operações habituais da empresa, bem como das atividades que não sejam de investimento ou de financiamento. Incluem, entre outros, os recebimentos de clientes e os pagamentos aos fornecedores e ao pessoal. A empresa conquistando um fluxo de caixa das atividades operacionais, seguidamente vamos ter os fluxos das atividades de investimento, ou seja, aqui esta área do investimento. E relacionam-se com a aquisição ou alienação, compra ou venda de ativos a longo prazo e outros investimentos que não sejam considerados equivalentes de caixa. E, para além dos fluxos das atividades operacionais e das atividades de investimento, os dois vão formar, como já vimos anteriormente, o Free Cash Flow da empresa. Temos, por fim, os fluxos das atividades de financiamento, relacionam-se com as atividades que têm como consequência alterações no capital próprio e nos financiamentos obtidos pela empresa, incluem, a título de exemplo, os fluxos provenientes de financiamentos obtidos, amortizações de capital, ou seja, a amortização de capital de um empréstimo, e os custos relacionados com estes, os juros, por exemplo, que a empresa vai ter de pagar, bem como os fluxos provenientes de realizações e reduções de capital e outros instrumentos de capital próprio e o pagamento de dividendos aos sócios ou aos acionistas. Ora, eu vou agora analisar aqui um exercício e, a partir desse exercício, vou construir uma demonstração dos fluxos de caixa para vermos como é que organizamos a informação e depois como é que a interpretamos. Vejamos então o seguinte. A demonstração dos fluxos de caixa procura explicar a forma como é gerado e utilizado o dinheiro, demonstrando os fluxos de recebimentos e de pagamentos de determinada entidade no exercício económico. A demonstração dos fluxos de caixa dá informações sobre a formação e evolução das disponibilidades, sobre os efeitos das decisões de gestão e qual o valor dos fluxos por ciclo operacional, de investimento e de financiamento. Então, imaginemos que a empresa ABC
iniciou o ano com 60 mil euros em depósitos e caixa. Portanto, no início do ano, esta empresa tinha 60 mil euros em depósitos. Ou seja, iniciou o ano com esta verba em caixa, equivalentes de caixa. Ao longo do ano, obteve recebimentos de clientes 2 milhões de euros. Isto são mesmo os recebimentos, não se traduzem nas vendas. Porque, como vimos, a empresa pode vender, terminar o ano e não ter ainda recebido. Por causa do tal pressuposto do acréscimo, em que os rendimentos são reconhecidos no período a que dizem respeito, independentemente do recebimento ocorrer no próximo ou em outros períodos. E, portanto, quando se diz recebimentos de clientes, é o dinheiro que entrou mesmo na empresa. Os clientes pagaram à nossa empresa faturas que nós emitimos de vendas que fizemos, mas pagaram efetivamente 2 milhões de euros este ano. E realizou pagamentos respeitantes à aquisição de ativos fixos tangíveis, 100 mil euros. Ou seja, nós compramos uma máquina, por exemplo, um ativo fixo tangível e efetivamente pagamos 100 mil euros. Depois vendeu e recebeu de imediato uma máquina de fotocópias afeta aos serviços administrativos no valor de 600 euros. Isto é uma venda, é uma alienação de um ativo fixo tangível. E houve aqui um recebimento de 600 euros. Realizou pagamentos a fornecedores no montante de 1 milhão e 500 mil euros. Realizou pagamentos ao pessoal no montante de 290 mil euros. Pagou o IRC 70 mil euros, obteve um financiamento bancário de 50 mil euros e pagou os juros do financiamento no valor de 4 mil euros. Ora bem, temos aqui neste texto o que ocorreu durante um ano numa empresa e a partir daqui vamos construir a demonstração dos fluxos de caixa. Portanto, eu vou organizar esta informação de pagamentos e de recebimentos na demonstração dos fluxos de caixa. Tudo começa com os fluxos de caixa das atividades operacionais. Portanto, segundo nós temos nos dados, esta empresa recebeu de clientes 2 milhões de euros. Esta empresa pagou aos fornecedores, segundo nós temos nos dados, 1 milhão e 500 mil euros durante aquele ano. E pagou aos seus trabalhadores, ao seu pessoal, conforme nós temos ali nos nossos elementos, 290 mil euros. Os recebimentos têm sinal obviamente positivo, os pagamentos têm sinal negativo. Entrada de caixa, recebimento, saída de caixa, pagamento. Ora, para já nós obtemos aqui a primeira soma algébrica, somando os recebimentos dos clientes e, claro, virá por subtração os pagamentos a fornecedores e, por subtração, os pagamentos ao pessoal. Claro que eu coloquei ali mais, porque tem ali aquele menos, está bem? Portanto, temos um caixa gerado pelas operações de 210 mil euros. Portanto, entre recebimentos de clientes, pagamentos a fornecedores e pagamentos ao pessoal, a minha empresa conseguiu conquistar 210 mil euros positivos. Isto é um valor positivo, foi o caixa gerado por estas primeiras operações da área operacional da empresa. Ainda dentro da área operacional da empresa, tivemos o pagamento do IRC, do Imposto IRC. Segundo os nossos dados, não esquecer que eu estou a fazer tudo conforme aqui os nossos dados, pagou 70 mil euros de IRC. O IRC ele é pago até ao dia 31 de maio. A autoliquidação do imposto, vamos considerar que aqui o valor foi de 70 mil euros. É um pagamento, portanto tem de ir ali com sinal negativo, porque é um pagamento, é um outflow,
É uma saída de caixa. Não teve mais nada aqui da atividade operacional, vamos então formar o fluxo de caixa das atividades operacionais. O caixa gerado pelas operações anteriores, subtraído do pagamento do IRC, ou seja, conquistamos 140 mil euros, valor positivo. Em termos de caixa gerado pelas operações da empresa, pela atividade operacional, temos 140 mil euros. Portanto, é muito importante que a empresa consiga que os seus fluxos de caixa das atividades operacionais sejam suficientemente robustos, positivos, para enfrentar o que vem daí para a frente. Porque o que vem daí para a frente, normalmente, é mais negativo do que positivo em termos de pagamentos e recebimentos. Ou seja, onde a empresa deve efetivamente começar a construir caixa forte para poder investir e para não recorrer tanto a financiamento é a partir efetivamente da área operacional, das suas atividades operacionais. Receber dos clientes, pagar aos trabalhadores, pagar aos fornecedores, pagar o imposto, outros pagamentos, nomeadamente do IVA, por exemplo, da Segurança Social, das retenções do IRS dos trabalhadores, entre outros. Esta atividade operacional é importante que ela seja suficientemente positiva, robusta, para enfrentar o que vem a seguir. O que vem a seguir são os fluxos de caixa das atividades de investimento. Ora, o que é que nós temos nas atividades de investimento aqui para esta empresa? Investimento foi um pagamento da aquisição de um ativo fixo tangível. Portanto, a empresa comprou, por exemplo, uma máquina para a sua atividade industrial, por exemplo, de 100 mil euros, e também vendeu uma outra máquina, que neste caso era uma máquina de fotocópias, que estava afeta lá aos escritórios, aos serviços administrativos, por 600 euros. Portanto, se comprou, teve aqui um outflow, uma saída de caixa de 100 mil euros. Se vendeu, teve um inflow, ou seja, uma entrada de caixa de 600 euros. Claro que as empresas, é perfeitamente normal, no âmbito do seu investimento, fazerem mais pagamentos do que recebimentos. Isso é perfeitamente normal. Há que ter uma robustez ali na área operacional para depois se poder investir. Ora, pagamentos respeitantes a ativos fixos tangíveis. Ora, temos um pagamento de 100 mil euros. Sinal negativo porque é um pagamento de 100 mil euros. Um outflow. Poderíamos ter também ativos intangíveis, investimentos financeiros, outros ativos. Esta é parte do investimento da empresa na parte, obviamente, dos pagamentos, das saídas de dinheiro. Depois temos os recebimentos. E nos recebimentos, se a empresa fizer alienação de ativos fixos tangíveis, intangíveis, investimentos financeiros, se receber, por exemplo, subsídios ao investimento, juros e rendimentos similares de investimentos que tenha feito, dividendos dos investimentos que tenha realizado, nomeadamente em participações sociais, temos aqui vários recebimentos que poderão surgir. Esta empresa recebeu pela alienação, pela venda de um ativo fixo tangível, ou seja, de uma máquina de fotocópias, 600 euros. Recebeu é, efetivamente, um inflow, uma entrada de caixa. Ora, qual é o resultado disto tudo? Um pagamento de 100 mil euros, mais um recebimento de 600, um fluxo negativo, fluxo de caixa das atividades de investimento negativo em 99.400 euros. E o fluxo das atividades operacionais era robusto, 140 mil euros, portanto superior aos 99.400. Portanto, para já estamos com contas positivas, uma vez que as atividades operacionais são
amplamente superiores às atividades de investimento. Não esquecer que o fluxo das atividades operacionais mais menos o fluxo das atividades de investimento é aquilo a que nós chamamos o free cash flow da empresa. Não esquecer aquele conceito do free cash flow, as atividades operacionais mais, e neste caso é menos, porque é um valor negativo, as atividades de investimento. Portanto, esta empresa tem ali 40.600 euros de free cash flow, valor positivo. Agora vamos aos fluxos de caixa das atividades de financiamento. Ou seja, no financiamento, nós sabemos que as empresas, para desenvolver a sua atividade, elas podem recorrer ao financiamento pela via de capital próprio, capitais próprios, ou pela via de capitais alheios. Os capitais alheios é o recurso ao endividamento, o recurso à dívida, e à dívida onerosa, ou seja, aquela dívida sobre a qual incidem os juros. O ativo financia-se a partir de capitais próprios e ou de capitais alheios. Aqui está a área do financiamento da empresa. Recebimentos, entradas, inflows, nomeadamente de financiamentos obtidos, de realizações de capital e outros instrumentos de capital próprio, pela cobertura de prejuízos, pelas doações ou por outras operações de financiamento. Se uma empresa contrair durante o ano um empréstimo a um banco, ou se estabelecer um contrato, por exemplo, de leasing financeiro, locação financeira, nós vamos aqui obter um empréstimo, um financiamento e haverá ali uma entrada de uma determinada verba, que é um recebimento. Depois é preciso pagar, obviamente. E os pagamentos de financiamentos obtidos nas amortizações do capital, dos juros, e depois também temos pagamentos respeitantes aos dividendos, nomeadamente aos acionistas, reduções de capital e outros instrumentos de capital próprio, relativamente aqui a estas realizações e outros instrumentos de capital próprio, aqui é a entrada, depois será o pagamento. Outras operações de financiamento. Nós o que é que tivemos aqui nesta empresa relativamente ao financiamento? Obteve um financiamento bancário de 50.000 euros e pagou juros de 4.000. Obteve um financiamento bancário de 50.000 e pagou juros de 4.000. Bom, se obteve um financiamento bancário, foi um empréstimo que a empresa teve de 40.000 euros. Aliás, de 50.000 euros. 50.000 euros. E, portanto, temos ali os recebimentos provenientes de financiamentos obtidos. E depois pagou os juros no valor de 4.000. Então vamos ali aos juros, é um pagamento e este ano pagou os juros de 4.000. Qual é aqui a diferença? A diferença é o recebimento menos o respectivo pagamento, ou seja, 46.000 euros. Vejam que no texto diz-se que a empresa iniciou o ano com 60.000 euros em depósitos e caixa. Ou seja, no dia 1 de janeiro do ano, a empresa vinha do ano passado com 60.000 euros em caixa e depósitos. Então vamos considerar que se trata do caixa e seus equivalentes no início do período. Portanto, 60.000 era o arranque desta empresa no início do ano. E quanto é que a empresa conseguiu conquistar concretamente este ano? Bom, este ano nós conseguimos conquistar 140.000 euros nas atividades operacionais. Conquistamos, aliás, tivemos 99.400 euros negativos no investimento
E depois tivemos 46 mil euros no financiamento. Obviamente porque pedimos um empréstimo de 50 mil euros e depois pagamos juros de 4 mil. Ou seja, conseguimos 86.600 euros de caixa, que juntando aos 60 mil do início deste ano, vamos terminar com 146.600 euros de caixa no fim do período, ou seja, o que foi conquistado ao longo do ano através das atividades operacionais, de investimento e de financiamento, e depois aquilo que era o caixa e equivalentes de caixa no início do período, ou seja, em janeiro, que vinha do ano passado, 60 mil euros. Portanto, agora fazendo uma interpretação da demonstração dos fluxos de caixa e para finalizar, a demonstração dos fluxos de caixa das empresas, vimos agora esta empresa em concreto, tudo começa com as atividades operacionais, que devem ser suficientemente robustas na geração de caixa para enfrentar as atividades de investimento, e esta empresa seguidamente teve as atividades de financiamento, pediu um empréstimo, mas este empréstimo terá sido contraído, mas o free cash flow da empresa era já positivo em 40.600 euros. A demonstração dos fluxos de caixa ela deve ser analisada nesta sequência. Os fluxos das atividades operacionais é a base fundamental da geração de caixa de uma empresa, que depois poderá ser canalizado para o investimento e, quando efetivamente a empresa necessitar, vai ao financiamento pela via ou dos meios próprios ou pela via do capital alheio, nomeadamente dos financiamentos obtidos. As empresas, elas apresentam a sua demonstração dos fluxos de caixa, que é onde nós efetivamente aferimos sobre a capacidade que a empresa teve em gerar caixa e seus equivalentes. Enquanto que uma demonstração dos resultados nos permite aferir sobre os resultados contabilísticos da empresa, os vários resultados contabilísticos da empresa, a demonstração dos fluxos de caixa permite-nos avaliar a capacidade que a empresa tem em gerar caixa e equivalentes de caixa. Não esquecer, obviamente, que enquanto que a demonstração dos fluxos de caixa se baseia no pressuposto ou no regime de caixa, o balanço e a demonstração dos resultados se baseia no pressuposto do acréscimo. E por isso é que se diz que a informação dos fluxos de caixa constitui um instrumento adicional de análise aos indicadores do balanço e da demonstração dos resultados disponíveis, permitindo conciliá-los, nomeadamente por comparação entre os rendimentos e gastos gerados e as alterações da posição financeira. E temos assim uma análise mais ampla, mais global da empresa, não só nos seus lucros ou resultados, mas também na sua capacidade de gerar caixa ou equivalentes de caixa. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.